Nesse meio foi o que te levou a querer empreender nesse segmento, então? Foi porque, de uma certa forma, porque o que aconteceu foi que quando eu cheguei em Miami, nós começamos a procurar um lugar para elas fazerem aula de dança, aula de canto, né, aula de teatro. E na Califórnia tinha os lugares, e em alguns lugares eu realmente era longe. Então, eu chegava a levar a Melanie para fazer aula de teatro em Santa Mônica. Eram 2 horas de trânsito para chegar até o lugar. Ela ficava 1 hora fazendo aula, era mais 2 horas para voltar. Enfim. Mas sabia quais eram os lugares onde você ia achar um professor bacana, de alto nível. Porque eu acho, Rafa, que se tua criança não está brincando, se ela está fazendo aula de alguma coisa, ela tem que fazer a melhor aula possível. Concordo. Para não perder tempo. A gente não quer perder tempo. Você não quer perder tempo, né? É verdade isso. Se não é para ela estar investe brincando, direito, se divertindo, então faz uma coisa que tenha realmente qualidade. E aqui eu cheguei e eu descobri, nós fomos morar na região de Bal Harbour ali, e eu fui descobrir que tínhamos lugares sensacionais para fazer esse tipo de aula. Boca, Palm Beach, ou Coral Gables e para o Sul. Não tinha nada em Miami especificamente? Nada. Então, tem poucas escolas na região onde eu estou, mas é assim, você olha o chão, por exemplo, é um chão que não tem cuidado. Não se dá manutenção. Porque a intenção de fazer dinheiro com aquilo, a intenção de lucrar com aquilo, né? Então, são professores mal remunerados e são estúdios sem estrutura. E aí elas começaram a fazer aula numa escola que ficava em Norte Miami, que eu achei que poderia ser interessante, e aos poucos não era tudo aquilo. E aí eu tinha uma amiga que falava assim: você conhece todo mundo nesse meio, por que você não monta um estúdio? Monta você um estúdio. Eu falei, não sei. E aí veio a pandemia e ia fechar. Tudo ia fechar o estúdio onde as crianças estavam, porque a pessoa não ia conseguir mantê-lo aberto. Eu falei, quer saber? Eu vou comprar esse estúdio. Aí comprei o estúdio. Foi assim? Você comprou? Aí comecei a contratar professores, porque aí eu cheguei, era assim, era a menina que tinha 17 anos, que fazia aula há 10 anos lá, que dava aula de hip hop. Mas assim, você nunca tinha tido um business antes? Você nunca tinha empreendido? Não. Eu tinha feito um MBA enquanto eu estava na Califórnia, mas aí, de eu ter que fazer administração, não. E num negócio que você conhecia como aluna, né? Você não conhecia como... Ou como cliente até, por causa das suas filhas, né? Tinha a visão da mãe. Eu estava já há 2 anos no board do McCoy Rigby, porque o estúdio deles na Califórnia é uma non-profit, então eles têm um board. Então, eu participava de reuniões mensais, eu acompanhava como é que eles faziam a administração, mas não administração no dia a dia. Desculpa a minha ignorância, qual era o nome desse lugar? McCoy Rigby. McCoy Rigby. E o que é isso? Eles têm agora parecido, só que o deles é non-profit, né? Eles têm uma companhia de entretenimento em que eles produzem shows da Broadway lá na Califórnia, no território americano. Ele levou, por exemplo, Peter Pan para a Arábia Saudita em 2019. E eles têm um conservatório de artes que ensina atuação, dança, canto, produz shows com as crianças. É mais ou menos o que eu faço também. Entendi.